Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria estarmos reunidos nessa manhã de domingo para meditarmos na palavra do Senhor. Você aí no seu lar vai poder acompanhar a escola bíblica dominical. Bom dia, Vânia, na paz do Senhor. Bom dia, pastora. Vamos orar e clamarmos a Deus nessa manhã para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento e nos revele a palavra do Senhor. Convido você aí no seu lar, fechar os teus olhos, ligar o seu pensamento a Deus e orar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por esse dia de vida. Te louvamos pelo privilégio que temos de conhecer a palavra do Senhor, de termos acesso à Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instrui. Senhor, nós somos gratos a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Clamamos ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento nessa manhã, para que à medida que meditarmos na Tua palavra possamos ter a verdadeira compreensão do que o Senhor está falando conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Então nós começamos no domingo passado a nossa segunda aula da nossa revista. A revista que tem como título As Características do Verdadeiro Cristão. E na semana passada nós começamos a entender e aprender o que significa ser transformado por Deus. Nós aprendemos que o arrependimento, o recebimento da graça e da misericórdia do Senhor, a conversão em si é o primeiro passo de uma longa caminhada que vamos ter com Jesus. E nessa caminhada temos um amigo, o Espírito Santo, que vai nos guiar, nos orientar, nos ensinar. Temos o amigo Espírito Santo que vai nos conduzir pelo caminho que devemos andar. Nós vimos também na semana passada a operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então lá atrás, na nossa conversão, ele já age, porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos leva ao quebrantamento, ao arrependimento. Então ali já é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo vai continuar conosco em todo o tempo. Nós vimos que a nossa participação é crer em Jesus. À medida que cremos em Jesus, estamos ali fazendo o que o Senhor nos instrui pela palavra. Se creres, se confessares, se no seu coração receberes Jesus como teu Salvador, será salvo. Então nós cremos, nós confiamos, mas há uma disposição em nós também. É preciso haver essa disposição para que haja uma transformação na nossa vida. A gente se dispõe a ouvir Deus, a ouvir a palavra de Deus e se dispõe também a praticar essa palavra. E aí nós vamos sendo transformados. Foi o que nós vimos semana passada. E hoje nós vamos começar pela nossa leitura. Você pode acompanhar aqui na tela também. Não existe pecador melhor nem pior que não possa ser salvo. O homem pode ser um pecador contumaz. Todavia, quando ele se arrepende e entrega sua vida a Jesus, é liberto do poder do pecado. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior, dando-lhe condições de mudança radical no seu viver. O exemplo clássico que pode ser citado é o do malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus. No momento da morte, arrependeu-se e recebeu perdão. Então ele cita como exemplo aquele ladrão que estava também ali ao lado de Jesus no momento da crucificação. Então nós sabemos que haviam dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus também. Um não se arrependeu, um até mesmo naquele momento continuou ali com seu coração endurecido. E um desses houve ali um arrependimento no coração dele. Ele olhou para Jesus ali e olha o amor do Senhor. O amor de Jesus como é algo maravilhoso de nós pararmos e meditarmos. Alguém que teve a vida toda errada, a vida toda de engano, na mentira, mas ali no último momento o olhar dele encontra o olhar de Jesus e ali há um quebrantamento, um arrependimento e houve também o perdão. Você vê que esse homem que estava ali, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de frequentar uma igreja, ele não teve tempo... Foi ali um último momento, mas naquele último momento foi suficiente para ele alcançar a graça do Senhor e ser salvo. É a graça que a gente não explica, né?
que às vezes a gente pensa, não merecia ser perdoado, porque viveu a vida toda, e ali no último momento, mas houve um arrependimento. E esse é o princípio para o perdão, o arrependimento. E aquele homem foi ali, recebeu a graça do Senhor e foi salvo. A gente vai continuar a leitura agora. Jesus atende aquele que o procura. O texto básico dessa lição relata o caso de um homem de posição elevada que foi procurar Jesus às escondidas, na calada da noite. Na sua sinceridade e no desejo ardente do seu coração de conhecer melhor aquele homem que se destacava dos demais, por sua tamanha ousadia e pelos seus extraordinários feitos, ele resolveu procurar Jesus às escondidas. Jesus dispensou a atenção especial àquele homem, sedento de salvação, e explicou-lhe com detalhes acerca do novo nascimento. Essa parte que a Vânia fez a leitura para nós, ela fala de Nicodemos, quando foi até Jesus. Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Os fariseus, resumidamente, eram os religiosos da época de Jesus, que martelavam ali na observância da lei, né, do cumprimento de toda a lei. E eles tinham atritos muito, muito grandes com Jesus, porque não aceitavam a maneira que Jesus expressava toda a sua graça e todo o seu amor. Mas Nicodemos vai até Jesus um dia à noite, e ali a gente sabe que o interesse dele era de saber o que fazer para ser salvo, como tantos hoje perguntam, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Como nós vimos lá na primeira lição, um jovem que também chegou a Jesus e perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ali Jesus fala com Nicodemos e fala de algo que ali num primeiro momento pareceu difícil a ele, porque Jesus olha para ele e diz, você precisa nascer de novo. E aí quando Jesus fala nascer de novo, ele entende o quê? Mas como eu já sendo velho vou voltar ao ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Parece confuso mesmo, né? Alguém nascer de novo. Mas as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, a palavra diz. Então quando a gente olha para uma palavra que Jesus lançou sobre a vida daquele homem, importa nascer de novo, é necessário que você nasça de novo. A gente entende que o Senhor Jesus está nos falando de uma nova vida, de uma nova maneira de viver. É o que está lá em João capítulo 3, no versículo de 1 até o 4. Evangelho de João, você pode anotar também os versículos para você estar lendo. João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele, no momento ali, pareceu meio confuso esse negócio de nascer de novo, não é? Mas a gente entende que Jesus estava falando ali de uma nova maneira de viver. A gente, olhando para a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, e a gente já viu um pouco disso na primeira lição, quando nós estamos sem Cristo, sem Jesus na nossa vida, quando nós estamos ali sem a consciência, sem o entendimento, sem o reconhecimento do nosso estado de pecadores, nós estamos, a Bíblia diz, mortos nos nossos delitos e pecados. Então Jesus vem e nos faz nascer novamente. É um novo nascimento, mas é algo espiritual, não é algo físico, é algo espiritual. E aí Jesus vai falar de nascer novamente da água e do Espírito. Efésios capítulo 2... Efésios 2, o versículo 1 até o versículo 5 vai nos explicar um pouco sobre isso. Efésios capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
Vendo? Então a gente estava ali vivendo de acordo com a nossa maneira de querer viver. Se pecávamos, se não pecávamos, para nós era indiferente se fazíamos o bem, se fazíamos o mal. Quantos que quando ainda estão lá nos delitos e pecados, pecam, erram, e aquilo não há uma consciência. Não, tá tudo bem, eu estou fazendo isso. Não, para mim isso aqui não tem problema algum, não vejo mal nenhum nisso. É uma frase que a gente ouve muitas pessoas falar, mas eu não vejo mal nenhum em praticar isso. A questão é, vai de acordo com a palavra de Deus? O que nós estamos praticando está em concordância com a palavra de Deus? É o que Deus nos orienta? É o que o Espírito Santo nos ensina? Há concordância entre o que fazemos e o que lemos na palavra? Se nós cremos que a palavra de Deus é a nossa bússola, é o que vai nos ensinar, vai ali reger a nossa vida, as nossas regras de fé, de princípios, de caráter, se estão estabelecidas pela palavra de Deus, toda a minha atitude tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente está na prática do pecado, naquela condição pecaminosa, nós não temos esse discernimento. Então estamos como mortos, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Aí vem Jesus e nos diz, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo não vai acontecer por conta de uma religião, de uma placa de igreja, vai acontecer o nascer de novo à medida que se reconhece o seu estado de pecador, se volta a Cristo, se arrepende, abandona aquela prática do mal, aquela prática errada, começa ali um novo nascimento, e aí você vai ser guiado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Então, nascer da água. Quando a gente fala de água, a gente já associa a imagem da limpeza, de algo puro, algo que vem para limpar. E a palavra do Senhor é que nos limpa. Nós vemos isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 3. Como é que nós vamos ser limpos, nascer da água? Como que vai ser essa limpeza, essa purificação, essa regeneração em nós? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que vai limpar a nossa vida é a palavra de Deus. Então, quando ele diz, vocês vão nascer da água, a água simboliza a palavra de Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, lembra que nós falamos que tem que haver uma disposição em nós de obedecer a Deus? Isso é o nascer pela água, nascer da água. É a palavra de Deus nos limpando, nos purificando. Depois vem o batismo nas águas, aonde ali é uma nova criatura, né? A velha criatura ali sendo sepultada, ressurgindo uma nova criatura que vai servir a Deus, que vai viver segundo a palavra de Deus. Não mais estando morto no delito e pecado, mas estando vivo pela palavra de Deus. É um novo nascimento. Quando nós vamos estudar sobre o batismo, nós vamos falar muito disso. O nascer de novo. Né? A velha criatura, o velho eu, as minhas vontades, o meu entendimento, tudo aquilo fica ali sepultado e nós nascemos de novo, mas nascemos para uma vida com Deus. Vós estáis limpo pela minha palavra. Por isso que muitos continuam sujos, porque não medita na palavra de Deus. E aí não compreende a vontade de Deus e continua na prática do erro, porque não entende, não conhece, não sabe. Muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Não é assim que a palavra diz? O meu povo erra porque falta conhecimento. Então, à medida que você conhece a palavra de Deus, ela vai te limpando. Quantas coisas que nós tínhamos a prática lá atrás, nós fazíamos, nós praticávamos, mas à medida que nós vamos descobrindo a palavra de Deus, nós vamos entendendo, nossa, não era isso que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim é diferente. E aí você deixa a sua vontade para viver a vontade de Deus. Isso é nascer da água. É pela palavra, sendo limpo, sendo purificado, sendo santificado. E nascer do Espírito. Quando fala do Espírito, é exatamente o que nós estávamos falando, da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Ele vai nos ensinando. Nós lemos que o Espírito de Deus nos guia no caminho que devemos seguir. Então, à medida que o Espírito Santo vai nos guiando e nós vamos ali com o coração obediente à palavra de Deus, nós vamos nascendo pelo Espírito. A água e o Espírito, a palavra de Deus e o Espírito Santo na nossa vida. E isso é maravilhoso. Quando você
deixa aquela vida de erro, de pecado e passa a viver com Jesus, tudo na sua vida muda. As suas atitudes mudam, a sua maneira de pensar muda. É a renovação da mente, guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos ler em João, capítulo 1, no versículo 12 e o versículo de número 13. João 1, Evangelho de João, né? Capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Obrigada. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos os que o receberam. Nós recebemos Jesus e somos feitos filhos de Deus. Quando nascemos de novo, somos feitos filhos de Deus. Nascemos da água e nascemos do Espírito. E aqui fala, não por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nascemos de Deus. É um nascimento espiritual. Por isso que nascer de novo é andar com Deus, é ter uma nova vida em Deus. Efésios 4, o versículo 22 e o versículo 24 também vai nos falar sobre isso. Livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 22 e o versículo 24. Do 22 ao 24. Isso. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Tá vendo? A nossa antiga maneira de viver, você vai se despir do velho homem, quer dizer que você vai pegar aquela velha maneira de viver, vai se despir daquilo, vai tirar aquilo da sua vida e você vai viver com Cristo. Os desejos enganosos vai ali ser tirado da sua vida. Você vai renovar a sua maneira de pensar. Quem faz essa renovação é o Espírito Santo. E aí você vai se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, vivendo na verdade. Então aquela velha criatura vai sair, vai dar lugar a uma nova pessoa com Deus. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, ficaram no passado e tudo se faz novo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o fulano fez tanta coisa errada e depois foi ser crente, né? Eles falam meio assim, foi ser crente. Né? Não foi ser crente não, foi ser convertido, foi ser transformado. E graças a Deus que o Evangelho transforma uma vida. Não é melhor uma vida ser transformada do que permanecer naquela velha prática daquelas coisas? Que bom que encontrou algo que transformou a salvação. Então parece que tem gente que gosta que a pessoa fique lá na velha criatura e fazendo as coisas. Depois que fez tudo? Sim, depois que fez tudo. Abriu o entendimento, foi a Cristo, encontrou a salvação, encontrou a graça, a misericórdia que eu não merecia e que você também não merecia. Que nenhum de nós merecíamos. Mas se há um arrependimento sincero, há um derramar de graça. Por isso que às vezes as pessoas confundem e dizem assim, se for para ser cristão igual fulano, eu nem quero ser. Porque o olhar está o quê? Na pessoa. E nem todos. Por que a gente está estudando as características do verdadeiro cristão? Porque tem o falso cristão também. Então, o verdadeiro cristão é aquele que se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. É aquele que matou ali a natureza terrena dele para viver segundo uma natureza de Deus. Então, esse é o verdadeiro cristão. Aquele que se converte, que busca mudar suas atitudes pela palavra de Deus. Tem muitos que não mudam? Tem muitos que não mudam. Não mudam porque não se dispõem a meditar na palavra de Deus, não mudam porque não querem mudar, são as escolhas, é o livre-arbítrio. Tem muitos que não vão mudar, mas tem muitos que mudam. Aqueles que se entregam verdadeiramente ao Senhor e querem ali viver uma vida para agradar a Deus, ele vai mudar. E a mudança dele é aquilo que a Bíblia fala da luz resplandecendo nas trevas. A luz do Senhor vai resplandecer sobre aquela vida. Você vai olhar para aquela vida e ela vai ser um testemunho vivo de como Deus transforma uma pessoa
de como Deus muda uma vida. Eu creio que você conhece alguém que foi transformado, você foi transformado pela palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Que bom que houve tempo para muitas vidas se arrependerem e deixar as práticas erradas e receberem a Cristo como seu Salvador e terem acesso à graça de Deus. Que bom, é o tempo da graça. Por isso que a Bíblia diz, buscar é o Senhor, enquanto você pode achar. Hoje é um dia que Deus preparou para você ouvir a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo para você, não importa como você estava, aquele ladrão da cruz teve uma vida errada, mas ele encontrou a graça e a salvação. Não importa, às vezes o inimigo fica ali acusando, mas você fez isso, você fez aquilo, Jesus não quer você, nem Deus te quer, olha como foi a sua vida. Não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta, é o que o inimigo fala para muitos, nem Deus te quer, agora que você fez tudo isso, você vai querer dar uma de santo, né? Você vai querer dar uma de santo aí convertido? Você pode ser um convertido em Cristo, né? Você pode encontrar a salvação, não importa o teu passado. A Bíblia diz que Jesus, o sangue de Jesus nos purifica, e aí o diabo não pode mais nos acusar. É lógico que escolhas que nós fizemos na nossa vida têm consequências. E às vezes mesmo recebendo Cristo como Salvador, as consequências vão estar ali e a gente vai ter que suportar as consequências de atitudes que tivemos. Mas a graça do Senhor, ela vem sobre você e te perdoa. E ali, depois que você recebeu a Cristo e passou a viver conforme nós lemos aqui, nasceu da água e do Espírito, aí o inimigo vai vir para te acusar, mas ele não vai mais poder te acusar, porque agora você foi perdoado e as suas atitudes vão ser outras, a sua maneira de viver vai ser outra. Então a palavra do Senhor para você nessa manhã é: venha até Jesus. Os cansados, os sobrecarregados, os pecadores, os oprimidos, os que fizeram coisas erradas, venham todos a Jesus. E aí você vai começar uma nova vida com Deus. Como um dia eu comecei, a Vânia começou uma nova vida com Deus, todos nós começamos uma nova vida com Deus. Uma vida onde fomos perdoados, recebemos a graça que é o favor que nós não merecíamos. Né? Quer falar alguma coisa? É isso aí. Então a graça do Senhor está sendo oferecida a você hoje, nessa manhã. Receba Jesus como teu Salvador, reconheça a sua condição de pecador e o quanto você precisa da graça de Deus, o quanto você precisa do amor do Senhor. A gente vai ler mais um pedacinho que fala nascer da água e do Espírito, que é o que nós falamos, aí só para completarmos com a leitura da palavra. O ministério que envolve o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Jesus usou dois fatores importantes para enfatizar o seu ensino acerca do novo nascimento. Jesus falou sobre a água. Para um fariseu, o lavar-se e o estar limpo era coisa muito importante. No Antigo Testamento, todos os cerimoniais eram precedidos por um ato de lavar-se. O apóstolo Paulo também faz menção do mesmo assunto quando escreveu que o cristão tem sido lavado de toda a vã maneira de viver. Do Espírito, tá? Isso, o que significa nascer do Espírito? Nos dias de Jesus, a mensagem de interesse do momento, tanto em Jerusalém como em todo o país, era a esperança da chegada do Messias. A expectativa era geral. Os judeus esperavam o Messias como um libertador que, segundo eles, implantaria um novo governo político em Israel, que desencadearia um movimento para libertá-los do jugo do poderio romano. Nicodemos, como os demais judeus, aguardava com ansiedade a chegada do Messias, que certamente seria um homem muito inteligente, que sobressairia a todos os demais e certamente teria condições de liderança para se tornar o líder político de Israel. No entanto, Jesus deu um tom espiritual à conversa, dando-lhe outro rumo que confundiu o príncipe judeu. Jesus falou-lhe do milagre do novo nascimento. Nascer do Espírito significa mudança radical de pensar, sentir e agir. É um processo sobrenatural do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A salvação é um milagre que acontece na vida de todo aquele que crê. É algo que se alcança através da fé. É dom de Deus, é tarefa do Espírito Santo trabalhando no interior do homem. O Nicodemos tinha toda aquela esperança que Jesus viria libertar os judeus da opressão de Roma. E aí Jesus mostra para ele que era algo muito melhor que Jesus tinha para ele, era um novo nascimento. As coisas do reino do Senhor não era nessa terra, é um reino espiritual, é muito além do que Nicodemos poderia imaginar. Né? Não seria só libertar de Roma, seria libertar do pecado, libertar daquela maneira errada de viver. Então, o novo nascimento é algo tremendo que
você pode experimentar na sua vida com Deus. Você pode nascer da água, você pode ser limpo pela palavra, você pode ter uma nova vida com Jesus. Começar do zero com Jesus. Mas começar certo, começar uma vida abençoada. E é isso que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Então que você possa receber Jesus como seu Salvador, que você possa receber toda essa graça, todo o perdão de Deus, e você possa ter um coração disposto a viver agora de uma nova maneira, segundo a palavra de Deus. Nascido de Deus, olha que privilégio. Não nascido, quando ele fala do novo nascimento, é nascido de Deus. É algo espiritual, como a Vânia leu ali. Algo que é sobrenatural. É uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, nessa manhã eu convido você a orar conosco e agradecer a Deus, porque você nasceu de novo. E porque você pode receber Jesus todos os dias da sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nascemos de novo. Porque o Senhor um dia nos escolheu, nos chamou, e nós entendemos o teu chamar. E nós passamos a viver, Senhor, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Nascidos de Deus, somos nascidos de Deus para uma vida libertos do pecado, da escravidão do pecado. Uma vida abençoada pelo Senhor, com novas atitudes, com uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de viver. Nós te agradecemos por isso, Pai. Recebe aqueles que agora estão entregando a sua vida ao Senhor, aqueles que também querem desfrutar desse novo nascimento, que o Espírito Santo de Deus comece a boa obra em cada vida, guiando em toda a verdade, e a tua palavra é a verdade. Que a cada dia venhamos meditar mais e mais na palavra de Deus, e mais do que meditar, venhamos praticar a palavra do Senhor na nossa maneira de viver. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos o culto presencial às 18h30, no Jaguaribe, na rua Conselheiro Saraiva, número 26, e também lá no Jardim Conceição, na rua Agostinho Navarro, número 14. Você pode estar conosco e também pode acompanhar o culto online através daqui da nossa página no Facebook às 18h30. Que Deus te abençoe e tenha um dia de muita paz, de muita alegria. Obrigada, Vânia. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.